Seja muito bem-vinda, você mulher, ao Movecast, Mulheres em Movimento. Para você que quer começar a se posicionar, trazer seu conteúdo para o digital e não sabe como. E nesse exato momento eu aqui com 3 mulheres incríveis que eu vou deixar elas se apresentarem. Viviane. Olá, Camille. Nossa, estou muito feliz pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Eu sou Viviane Lima, sou empresária, sou do Rio de Janeiro, mas eu amo São Paulo, adoro essa cidade, um pouquinho fria, né? Diferente da minha. É bastante. Mas eu adoro São Paulo, inclusive a minha empresa está vindo para cá agora, né? E estou muito feliz pelo convite. E vamos conversar, vamos falar de tudo aqui hoje, de Jesus, né? Que é a base da minha vida hoje. E vamos embora. Maravilha. Mariane Borges. Bom, Camille, nós já nos conhecemos, já tem uns janeirinhos, né? E primeiro eu quero começar te agradecendo. Obrigada por ter me convidado por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com as meninas também, poder contribuir. Sou Mari Borges, formada em psicologia, também empresária. Já cliniquei, mas hoje não mais. Sou mentora de empresários, escritora. E é um prazer imenso poder estar aqui, principalmente falar sobre aquilo que eu digo que está acima de todas as coisas, né? Que é aquele que nos criou, que é Jesus. E agora, Rafa. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Rafaela Fain, sou mentora de empreendedores. Eu atuo com pessoas que querem sair do CLT e começar a empreender de forma correta. Em 3 meses, a gente entrega uma empresa dando lucro. E tô muito feliz também. Muito obrigada, Camille. Tenho certeza que vai ser um podcast riquíssimo, porque afinal somos todas riquíssimas, então vai ser ótimo. Maravilha. E aqui no podcast a gente já falou sobre saúde mental, autoestima, relacionamento, mas nada adianta se a gente não começar, se a gente também não falar da base, que é na parte da espiritualidade. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que é que muda na vida de uma mulher quando ela fortalece a sua espiritualidade? Na minha opinião, muda tudo, assim, no meu conceito da minha vida, Deus foi, assim, fundamental em vários momentos, né? Eu não nasci em um berço evangélico, eu não nasci evangélica, meus pais não eram evangélicos. Tem 10 anos que eu conheci Jesus, me batizei, e depois que isso aconteceu na minha vida, nossa, foi uma virada de chave pra tudo, sabe? Hoje eu penso assim, as pessoas até veem isso em mim. Nossa, mas você é tão feliz, como é que você não fica triste? Você só vive animada. Não tem outra resposta, sabe? A resposta é que eu tenho Jesus na minha vida. E isso, pra mim, é a base de tudo. E depois eu vou poder falar mais sobre isso, né? Que Deus me presenteou com um projeto pra poder falar dele pra mulheres. E isso hoje, pra mim, é muito significativo. E eu quero muito poder passar isso também, essa visão pra outras mulheres. É o que eu faço hoje. E é muito recompensador. Então eu digo que Jesus é a base de tudo, não só pra mim, mas pra minha família, pro meu negócio, pros meus colaboradores, sabe? Tem sido fundamental hoje na minha vida. Maravilha. Engraçado que a Vivi falando aí, a gente consegue sentir, né? O estado de espírito da pessoa que tá com o Espírito Santo, né? Porque, na verdade, a Bíblia nos ensina que no natural, e eu acredito muito nisso, tá? Quando a gente tá distante de Jesus, a gente não tem nada de bom pra dar, né? E saindo um pouco só de falar nesse sentido, eu acho que até a gente fala que vendas é energia, fazer bem para outras pessoas, a gente só faz bem se a gente estiver bem, né? E os frutos do Espírito é tudo isso que a Vivi acabou de representar na fala dela. É alegria, domínio próprio, paciência, benignidade, lealdade. Ninguém consegue ser assim se não tiver Jesus no coração, gente. Todas as vezes que eu deixei de manifestar isso, eu reconheço que eu estava distante de Jesus, né? E você falou, né? Como é que você é tão alegre? Como é que você é assim? Gente, não é porque a gente não tem problema não, viu? A gente tem problema pra caramba, a gente tem os desafios da nossa vida pessoal, a gente tem o nosso desafio empresarial, mas isso não nos define, porque a gente sabe que existe algo muito maior ali pra nos guiar. Inclusive, eu sou aquelas que defende que não tem como empreender sem fé. Independente se você é cristão, se você é evangélico, se você é espírita, você pode ser qualquer coisa que você quiser, mas você precisa ter fé, porque é sobre você apostar em algo que você ainda não vê, você não sabe se vai dar certo, você aposta tudo ali, e se a espiritualidade não estiver em dias, você vai desistir facilmente, não é verdade? Com certeza. Então, aí já responde, a base espiritual não é só sobre uma vida pessoal, não é só sobre isso ou aquilo, é sobre tudo. Pra mim é a base de tudo. Que maravilha. É assim, gente, eu nunca tive um contato muito próximo com Deus, assim, na minha criação. A minha avó, eu fui principalmente criada pelos meus avós, e a minha avó, ela era católica, mas não era uma coisa que a gente passava à frente, assim, sabe? Embora ela tenha me ensinado a orar, a gente não frequentava missa, enfim, eu orava no meu quarto antes de dormir, ela orava no quarto dela antes de dormir. Só que o que acontece? Eu sofri desde pequena uma rejeição do meu pai, né? Meu pai nunca se fez presente na minha vida. E durante muito tempo eu me sentia filha rejeitada.
E depois que eu entendi que eu tinha um pai, acima de tudo, que me amava e me dava uma posição de filha, de herdeira, de alguém que tem um lugar, tudo mudou. Porque você começa a sentir o seu vazio sendo preenchido. Você fala, cara, não tem aquilo que eu não possa fazer. Não tem nada que eu não possa atravessar. Porque existe algo maior do que eu, que segura na minha mão, me dá autoridade e fala, cara, tu é minha herdeira, tu é minha filha, você pode passar por qualquer coisa. Então, depois que eu entendi que eu tinha um pai que me amava, independente do que eu fizesse, e que ele tava ali, eu só precisava acessá-lo, eu te digo com muita tranquilidade que tudo mudou, assim. Hoje eu tenho uma serenidade para passar pelas coisas, eu tenho uma confiança de que independente do que vai acontecer, sempre vai acontecer o melhor, sabe? Que antes eu não tinha. Então eu acho que é muito importante para a mulher, principalmente, porque a gente já é naturalmente mais vulnerável. Né? A gente já se coloca naturalmente em situações de risco, a sociedade nos coloca nessa posição, né? Que a gente fica o tempo todo com medo de sair de casa, de ir na rua, a gente não sabe o que vai acontecer, não tá sozinha, e a roupa, e não sei o que lá. Então, isso me traz uma segurança de que independente do que aconteça, eu sempre vou ficar bem, sabe? Maravilha. E teve algum momento na vida de vocês em que a espiritualidade deixou de ser uma escolha e passou a ser necessidade? No meu caso, acho que passou a ser necessidade de quando eu aceitei Jesus, sabe? Porque eu sempre fui muito espiritualizada, mas eu não era evangélica, sabe? Eu era de outra religião. E quando eu digo que Deus, ele me catou, assim, sabe? Ele pegou assim e falou assim, pronto, chegou o seu momento, agora você vem. E me botou no lugar que eu estou hoje. E depois disso, nunca mais eu saí da presença de Deus. E depois que isso aconteceu pra mim, nossa, eu sou outra pessoa. Eu mudei completamente, assim, as minhas maneiras, sabe? Eu penso muito como, antes de tratar uma pessoa de alguma forma, eu tento ser sempre querida, ajudar. Eu penso sempre em poder pegar o que eu tenho, sabe? E ajudar outras pessoas. Então, depois que eu conheci Jesus, eu acho que hoje é a base. Eu não consigo acordar um dia na minha vida e não falar com Deus primeiro, assim que eu abro os meus olhos, agradecer a Deus sobre o que eu tenho, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, agradecer por eu estar acordando. Então eu tenho até um bordão quando eu acordo, né? Eu faço vídeo todos os dias, né? Então eu acordo e falo assim, aí, você já levantou? Já tomou seu café da manhã? Já orou? E as pessoas já até me conhecem. Por isso, quando eu chego nos lugares, as pessoas falam, e aí, já acordou? Já tomou seu café? Já orou? Que eu falo isso todos os dias. Então, desde quando eu aceitei Jesus, me batizei, eu digo que eu sou uma nova criatura em todas as áreas da minha vida, sabe? No meu casamento, com as minhas filhas, no meu trabalho, com os meus amigos. E essa intimidade que eu tenho com Deus hoje tem me elevado, assim, a um nível que tem hora que eu paro e falo assim, Deus, como que eu tô conseguindo ser assim? Como que eu consigo fazer tantas coisas hoje? Mas tudo isso se resume na intimidade que eu venho tido, assim, com Deus, sabe? Maravilha. Nossa, pergunta profunda, né? É sobre em que momento que a espiritualidade foi a única coisa que me restava, né? Mais ou menos é isso. Isso. Acho que vários. E talvez o mais forte deles foi do ano passado para esse, né? E até se tornou minha temática quando eu comecei a falar sobre performance e identidade, né? A gente tá no mundo em que a internet, cursos, imersões e um monte de coisa, e você tem que ser visto, você tem que ter seguidores e tal, vende uma certa liberdade financeira e geográfica que todo mundo desesperadamente tem buscado, e as pessoas têm se perdido na identidade, né? Vivendo um personagem lá fora, só que chegou num ponto tão crítico que a gente chega em casa e não consegue se despedir disso. Nem com quem convive com a gente. Então a gente não sabe nem quem a gente é, né? E dito tudo isso, eu descobri que eu era essa pessoa. E olha só, eu tive uma criação do meu lar, minha mãe era evangélica, minha mãe não é viva, né? Pra dar um contexto. Minha mãe faleceu em 2010, e de lá, e minha mãe sempre nos levava pra igreja desde pequena. Eu lembro de dormir no banco da igreja. Eu odiava a gente ir pra igreja. Por quê? Porque eu ia obrigada, eu era uma criança, eu não queria dormir na igreja, na vigília. Então, minha mãe, ao mesmo tempo, apesar de ser muito devota a Deus, cantava na igreja, tava em tudo que era. Eu via que a gente ia junto, obrigada, mas eu recebia aquilo de uma forma como uma obrigação. É como se fosse ir pra igreja era bater ponto, né? E isso me gerou um pouco de resistência no meu relacionamento com Deus. Eu acho que é importante a gente falar isso, por quê? Porque nossos pais, e quando a gente for mãe também, não sei se você deve ser mãe, né? Sim. A gente é um ensaio do relacionamento com Deus, porque por mais que a gente vá pro lado da falta ou do excesso, a gente vai falhar, isso é fato, né? Só existe uma paternidade que é perfeita, que é Deus. Sempre esse lugar do vazio é o lugar dele. E
tô falando tudo isso porque eu nasci num lar onde a sementinha de Jesus foi plantada desde o começo, mas ela só floresceu agora. Eu digo que eu era uma crente convencida. Eu acreditava em Jesus, falava sobre ele, falava sobre fé. Sempre falei, eu era convencida que Jesus existia, convencida que ele era importante, mas eu não era convertida, não. Convertida É é diferente. confiar, é obediência, é se submeter, é entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu não era essa pessoa. Eu preciso reconhecer que eu não era essa pessoa. Quando acontecia os piores momentos, eu ainda esperneava, entendia que eu era boa demais, por que aquilo estava acontecendo comigo, por que a minha saúde foi tirada, por que meu relacionamento foi tirado, e questionar um monte de coisa, né? Então, isso é uma pessoa convencida, mas não é convertida, né? Porque quando a gente olha para todos os personagens, eu gosto de gente falar da Bíblia, se deixar me corta, tá? Agora, e pode entrar também se alguém quiser falar alguma coisa, mas todos os personagens da Bíblia, quando a gente olha, eles refletem algum momento da nossa vida, todos. E se a gente for olhar lá, a gente aprende com cada um. Tem momentos que a gente vê José, tem hora que é Jó, não é verdade? E eu posso dizer que o último dia que toda mulher tem a síndrome de Eva, né? Deus te dá várias coisas, a gente só olha para aquilo que falta e fala, não toque nisso, e a gente vai lá e ainda toca, no que não era para tocar. E Deus tem me tratado nesse sentido. Então, sim, eu posso dizer que o momento atual onde eu estou, e eu falo isso da minha última palestra que nasceu, é que Deus precisou me tirar tudo para que só me faltasse Ele. E que eu entendesse que o meu tudo era Ele. Então, eu perdi negócio, eu perdi relacionamento, eu perdi títulos, eu não sou mais CEO de nada, ocupava cargos importantíssimos, não sou CEO, não sou presidente, não sou dona de transportadora, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, não tenho mais nada. E agora, Mari, quem você é? E eu entrei numa crise de identidade desesperada. E você perguntou, em que momento só te faltou Deus sem você ter nada? Há poucos tempos atrás. Isso aconteceu na virada de 2025 para 2026. E foi a primeira vez que eu tive um encontro real com Jesus e de me sentir amada. Sabe assim, de sentir que ele me era o suficiente e eu não tinha outra opção a não ser entregar. E quando eu fiz isso, coisas que chegaram a mim que eu sei que com a minha força eu jamais seria capaz de alcançar. Até me emociona falar. E, enfim, o momento atual é esse. Se quiser complementar enquanto me recomponho. Lindo, né? Eu não sei se vocês já viveram experiências com Deus, sabe? Depois que eu era só vez, mas deixa eu só complementar. Eu tenho vivido tantas experiências, sabe, com Deus, assim, que eu posso relatar algumas que antes, no início, eu não vivia. Mas eu acho que hoje eu consigo ter essa intimidade com Deus, assim, só nós dois no secreto. E Ele me faz viver experiências pra me provar que realmente tu é minha filha, tu é minha princesa. Eu digo que eu sou a princesa do Senhor, eu digo sempre isso. E eu vivo essas experiências assim que eu falo, meu Deus, como não acreditar que isso é Deus, sabe? É incrível isso, eu fico também, assim, emocionada. Quando eu falo sobre isso, essas coisas que acontecem na minha vida, que só pode ser Deus. Gente, nem falei ainda, já tô assim, ai meu Deus, vamos lá. Já escolheu um momento. Oxi. Cristiano traz lencinho, tô brincando. É verdade. Vamos lá. É muito forte isso, porque eu faço das suas palavras as minhas, assim, eu acho que Deus, ele faz isso com todos, na verdade. Ele bate na nossa resistência. A gente resiste, a gente é criado num mundo onde você constrói uma ideologia de que tudo que vem pra você é pela força do seu braço. Então eu consigo porque eu faço, porque eu sou, porque eu trabalho, porque eu tenho, porque eu. E aí a vida vai te trazendo coisas, Deus vai te mostrando coisas pra falar que não é bem assim, entendeu? Que talvez até sozinha, na força do seu braço, você chegue até um ponto. Mas principalmente pra nós, né, e pra quem tá assistindo também, se você tá assistindo um programa como esse, se você tá aqui, você quer mais do que você já tem. Você quer o além, o extraordinário, que a grande maioria não quer. E isso tu não constrói na força do braço, entendeu? Eu não estaria aqui se fosse unicamente a força do meu braço, entendeu? Nos últimos 2 meses, gente, eu vivi coisas assim que se eu tivesse feito na força do braço, eu acho que eu levaria 5 anos pra viver. Entendeu? De aparecerem pessoas na minha vida, e eventos, e lugares, e as pessoas olharem pra mim e falarem algo que já estava dentro do meu coração e eu não contei pra ninguém. Então, como é que você apareceu do nada e me confirmou uma coisa que eu orei? Entendeu? Então, e aí acontece, vem um convite, é despretensioso, aí eu falo, eu vou. E lá você conhece outra pessoa, e aí você vê que é Deus se manifestando através das pessoas. Eu acredito muito nisso, assim, para além da comunicação que ele tem comigo, eu sempre vejo ele usando outras pessoas pra chegarem até mim. Até porque a gente é muito assim, né? Não sei vocês, mas eu sempre fui assim, Senhor,
Se for isso mesmo, bota Me alguém. prova. Bota um outdoor, Tem a síndica entendeu? dele. Escrita assim, filha, vai. Entendeu? Vai gritar meu nome. Entendeu? Rafaela Faim. Letras garrafais. Pra eu entender que é comigo, porque senão eu fico desconfiada. Então, eu acho que isso acontece muito, assim. A forma que eu vejo que Deus chama a gente pra perto é justamente batendo na nossa resistência. Que é nos trazendo a necessidade. O vazio, a perda, a traição, né? O sentimento de abandono. E quanto mais a gente demora pra enxergar ele, mais a gente fica nesse lugar. Então eu tenho essa concepção, assim. E eu atravessei um processo muito difícil, assim, na minha empresa. Eu tive minha primeira empresa, né? Eu tô na segunda hoje, minha primeira empresa. Eu tive um ano muito difícil, porque eu fui empreender sem dinheiro e na minha cabeça ia dar muito certo. Não façam isso em casa. Não façam isso. Vocês precisam fazer o negócio, entendeu? Não faz que nem eu fiz, por favor. Mas eu comprei uma empresa que tava falida, uma doceria. E como eu já trabalhava com outros empresários e eu fazia eles ganharem dinheiro, eu falei, cara, eu não preciso ter dinheiro, eu uso meu conhecimento, vai dar certo. Errado. Deu tudo errado. Então, assim, eu precisava de caixa, porque quando você tem principalmente ponto fixo, você tem um custo muito mais alto, né? Então, você tem custo de gente, de aluguel, etc. E eu sou de Balneário, então você tem uma questão ali inflacionária maior. E eu fiquei um ano patinando e chegou num momento, assim, que eu não tinha mais de onde tirar. Todo dia eu acordava, eu ia pra empresa e eu pensava, gente, esse é meu último dia. E não porque eu ia fechar, mas é porque eu ia quebrar. Eu não tinha o que fazer. Entendeu? Eu não batia a meta. E foi um processo muito grande pra mim de autoconhecimento ali, porque eu já não me restava mais nada. Eu não tinha mais pra quem pedir ajuda, eu não tinha mais o que fazer, eu tava me movimentando, as minhas reservas eu já tinha gastado, os meus funcionários faziam além do que eles podiam. E eu voltei pra mim, eu fui orar, porque no momento da crise, no momento que a gente tá muito ocupado, a gente se afasta de Deus, né? É. Que a gente quer resolver na bendita força do braço. É Então a isso gente aí. vai pro trabalho. É isso. E trabalha e faz. E aí eu voltei. E aí foi onde eu comecei a ir pra igreja, enfim, comecei a orar e eu entreguei o peso. Eu falei, ó, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, então, é teu. Se tiver que fechar, a gente fecha. Se não tiver que fechar, a gente não fecha. Só faz alguma coisa, porque eu já fiz tudo que eu podia, eu não sei mais o que fazer. E aconteceu, a gente deu uma reviravolta, assim, que em um ano a gente cresceu 3 vezes. Entendeu? Porque a gente não Uau. tinha crescido no outro ano No anterior. mesmo negócio? No mesmo negócio. Aham, Uau. o E meu foi quando negócio. você entregou. Foi quando eu entreguei. O meu negócio saiu de falido, menina. Falido, assim, abaixo do ponto de equilíbrio. Pra um número 1 do nicho dele. Eu tinha uma doceria artesanal de delivery. E a gente era número 1 em Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema e Camboriú. Então a gente dominou as 3 cidades ao redor. E eu saí de uma coisa que eu entregava 200 pedidos no mês pra fazer 2.000 pedidos no mês. Uau. E eu entreguei. Claro que tem um trabalho, né? Eu costumo dizer... Inclusive, ontem ainda eu postei um reel sobre isso. Que eu falei, cara, que o trabalho seja a resposta das nossas orações. Porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? O cara lá de cima não faz as coisas se você ficar sentado também, né? Não é mágica. Mas é a certeza de saber que o melhor vai acontecer e que o extraordinário não vem de mim, não vem do meu trabalho, vem dele. Sempre vem dele. Eu só tô aqui. E às vezes a gente acha que Deus tem que fazer o que a gente quer. É. Né? Eu não tenho mais isso não, gente. Quando eu vou pedir alguma coisa pra Deus, eu falo assim, Deus, você sabe que eu quero, que seria da vontade do meu coração que eu tivesse isso, que eu conseguisse aquilo, mas tá nas suas mãos. Se for pra ser, que seja bom, que o Senhor me dê. Né? Então hoje as minhas orações eu costumo fazer isso, porque às vezes Deus faz um rodeio, né, pra chegar até onde no lugar. Deus, por que eu tive que passar por tanto pra chegar? Mas ele tem um propósito lá na frente, É. sabe? A gente não entende naquele momento, né? É. Mas ele sabe tudo que vai acontecer, porque você quer muito aquela coisa ali, ele não te dá naquela hora que você quer. E às vezes não te dá em hora nenhuma aquilo, mas te dá uma coisa diferente. E esse é Deus, do tempo dele, do jeito dele, nunca do nosso. Você sabe que... Nossa, gente, eu sempre trabalhei muito, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, porque eu vim de uma família simples. E eu entendi eu sempre fui muito diferente da minha família. Eu nasci com um espiritual, assim, de que eu ia trabalhar muito, estudar muito e mudar a realidade de todo mundo. E não me perguntem da onde veio, porque eu não sei. Quer dizer, eu sei, né? Veio lá de cima. Mas, assim, eu comecei a estudar desde cedo. Quando eu tinha 11 anos, eu já falava inglês bem. 13 anos, eu dava aula de inglês pra pagar meu curso. Porque minha família não tinha como pagar e eu queria um certificado. E eu comecei a trabalhar muito cedo, assim. Então, o profissional, pra mim, ele me preencheu muito. Até que, em um determinado momento da vida, ele virou a minha identidade. Se tirasse meu trabalho, eu não sabia quem eu era. Isso. Porque eu fiquei na mesma empresa dos 15 aos 23. Então, eu entrei menina e saí mulher. E aí,
eu não sabia, assim, sabe? Se tirasse o meu trabalho, eu trabalhava muito, eu trabalhava com franqueados, eu viajava, eu trabalhava 10, 12 horas por dia, num dia normal, assim. Final de semana, eu amava trabalhar. Eu sempre amei trabalhar, né? Eu gosto até hoje. Mas era tudo que eu tinha. E teve um determinado momento que eu comecei a trilhar minha carreira mais no RH, que eu almejei um cargo em específico. Nossa, casa muito com o que você falou, porque... Que coisa, né? A gente tem uma expectativa do negócio. Você quer tanto aquilo, né? Você quer tanto aquilo. Eu tava assim, eu preciso disso pra ser muito feliz. É. Entendeu? Porque isso aqui Aham. vai preencher. Porque é isso aqui que eu quero. Quero o cargo de BP, Business Partner, que é um cargo no RH que você faz intermediação do RH com outras áreas. Então, em empresas ali de médio e grande porte, o RH ele precisa ter braço para atender todas as estruturas, todas as áreas, né? Então, você tem uma pessoa de RH que responde por aquela área, de logística, financeira, etc. E eu queria expandir desse cargo, porque eu já tinha feito várias coisas no RH. Então, na minha carreira, eu tinha um plano de vida muito lógico, que é eu ia trabalhar muito, eu ia chegar no máximo da minha carreira, então eu ia me tornar uma diretora de RH, ia fazer uma reserva financeira e ia empreender, porque eu sempre soube que eu queria empreender. Enfim. E casamento ia vir só depois, porque não tinha espaço. Aí veio tudo ao contrário, entendeu? Já aviso vocês que depois que vocês entregam as coisas mudam, entendeu? Nem sempre é do jeito que a gente quer. Você era muito nova, né? A bagagem sua é de... Muito. Eu comecei Do cedo, dobro amiga. disso aí que você tem. Eu comecei Maturidade nem cedo. sempre é a Nossa, verdade, é. né? E aí, eu já tinha feito tudo em RH, assim. Eu já tinha feito treinamento, já tinha sido analista, já tinha sido coordenador, já tinha tido equipe, tinha feito tudo. Aí eu tinha que ou seguir no caminho de gerência pra direção, ou eu podia entrar em BP, que é um caminho mais especialista. Mas eu sabia que ia fazer diferença quando eu fosse diretor. Então eu falei, vou ser BP, que eu quero ser BP, porque eu nasci pra ser BP. E aí uma empresa me convidou, uma indústria me convidou, bem famosa, inclusive, não vou citar nomes, me convidou, e eu fui trabalhar com eles. E eu cheguei lá e muito feliz e passei e tal. Fiz umas 5 etapas de processo seletivo, passei. Era longe pra caramba, assim. Eu gastava com transporte, porque não tinha ônibus, R$1.500 por mês. Pra vocês terem noção do quanto eu queria aquela vaga. Então, assim, eu gastava R$1.500, porque eu tinha que visitar CD, várias coisas. Então, era Uber, né? E, cara, passou 2 semanas, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? É isso? O cargo que eu queria era esse? Só que não tem nada a ver comigo, Choque entendeu? de realidade. Isso aqui não tem nada a ver comigo, mas vamos lá, tá, vamos fazer. E foi, fiz. E aí deu 3 meses, teve as enchentes lá em Santa Catarina, né? Essa indústria foi bem afetada, eles tiveram um corte de gastos, eu fui desligada. E ali entrou uma crise de identidade gigantesca, porque como alguém como eu, que sempre trabalhou muito, sempre foi excelente profissionalmente falando, foi desligada. De um cargo que eu queria tanto. Que no final eu nem queria mais tanto assim, mas eu tava pelo meu orgulho, assim, eu tava, tá. Será que eu queria? Será que eu não queria? Eu peguei, mas eu vi que não era exatamente aquilo que brilhava os meus olhos. Mas será que eu não ia dar jeito, etc. E aí foi onde eu fiquei 100% da minha empresa, né? Eu fiquei na doceria, eu já tinha doceria na época. Só que eu aceitei esse cargo porque eu entendi que era o que fazia sentido da minha vida. Porque eu queria uma carreira profissional. Eu era casada, então meu ex-marido tocava a loja. E eu acho que aí tem 2 pontos que casam com o que vocês estavam falando. Que primeiro é a questão da identidade. Que depois que eu assumi uma identidade em Cristo e eu olhei pra mim e entendi quem é a Rafaela. Se a Rafaela perder tudo, quem que ela é? Entendeu? Hoje eu tenho essa noção de que eu sou a filha de um Deus vivo, de que eu sou amada, de que eu sou resiliente, de que eu construo tudo de novo 3 vezes melhor. Então eu tenho essa noção. Mas principalmente quantas coisas você quer que depois que você tem, você fala, cara, acho que eu nem queria tanto assim. Entendeu? E depois a gente quer ouvir a senhorita também, viu? Eu quero ouvir essa parte disso também. Você não foge das perguntas, não, viu? Simbora. Eu tô te lendo. Mas é interessante você falar sobre isso, porque pra mim também, eu acho que, né, a gente sentou na pontinha aqui, né? É uma coisa que mexeu muito comigo, me desestruturou muito de identidade, foi quando a minha parte profissional desconstruiu. Porque eu vi que era onde eu era vista. Era onde eu era valorizada, era onde a Mari era boa, era onde a Mari era inspiração, era onde a Mari... Nossa, a Mari dá pra Mari, que a Mari faz tudo. A Mari é isso, a Mari é aquilo. E querendo essas coisas, por mais que a gente não seja aquela pessoa soberba e tal, dentro da gente vai alimentando um negocinho ali, né? Que a gente acha que é e... O inimigo não sabe o que a gente pensa. Porque a gente é casa de Cristo, né? Mas ele trabalha com as nossas emoções. E quando a gente planeja algo e não dá certo, aquilo coloca um post-it, né? Viu? Você nem é tão boa assim. Viu? Você é incompetente. Viu? Você é isso, você é aquilo. Você quebrou um negócio. Você não deu conta disso, você não deu conta daquilo. E aquilo, se a gente toma como verdade, por isso que fala que a gente não pode acreditar nas mentiras do inimigo. A gente tem que acreditar na verdade do que Deus diz sobre nós. E quando a gente deixa que mentiras internalizem, é a hora que começa a bagunça, né? Porque quando a gente começa a se alimentar disso, a gente começa a se aproximar dele.
e não de Uhum. Cristo, e se afastar de Cristo, né? E acho que até para contextualizar um pouquinho, eu vou ser um pouquinho mais vulnerável, viu? Eu vou ser um pouquinho mais vulnerável, porque eu vi que a gente tá com dedos, né? Falando, então, eu era isso, eu era aquilo. Eu quero expor algo específico, que foi onde Deus começou a me quebrantar. Não foi agora. Agora eu cheguei no pó mesmo. Pó da rabiola. Do ano passado para esse eu virei pó, porque Deus não remenda nada. E eu acredito nisso. A gente quebrar e Deus emendar caquinho, Deus não faz essas coisas, não. Tem hora que ele quer levar no pó, porque ele quer fazer o vaso de novo para derramar algo novo, né? Mas o meu quebrantamento começou lá na época da pandemia. Quando em época de trabalho, eu lembro, na transportadora do meu pai, eu respirava aquilo. Tipo, era ali que todo mundo me olhava, era ali que eu era grande, era ali que eu lidava com um cliente gigantesco, que reunia com 3 corações e não sei mais o quê, e não sei mais o quê. E aquilo foi me enchendo como eu sou isso, eu sou boa. E na véspera da pandemia, de tanto trabalhar, de não conseguir dizer não, parecendo que era boazinha, mas era onde eu recebia amor, então eu queria sair catando tudo, né? Então eu falei, eu dou conta de tudo e é aqui que eu sou validada. E minha saúde me foi tirada ali. E eu me revoltei com Deus pela primeira vez na minha vida. Foi nessa fase em que, dentro da empresa, numa operação maluca, de virar à noite, tendo que sustentar, e eu vendo que não era insustentável, eu fui parar numa UTI, com uma trombose que entupiu meu pulmão, Meu Deus. com menos de 25 anos, né? E saí de lá com lúpus, né? Eu tenho lúpus. Então, o que é lúpus não tem cura, né? Mas eu digo que eu sou curada. Por quê? Porque aquela guerra que eu evitava fora, eu sintomatizei, né? Eu verdade. materializei ela no corpo. E ali foi o primeiro momento de revolta meu com Deus. Meu quebrantamento começou ali. Porque até aquele momento, eu posso dizer que a Mari, pessoa, nunca tinha cometido grandes erros na vida, tá? Errar, a gente erra todo dia, tá? Todo dia. Mas grandes erros, assim, não. Então, ainda achava que a Mari era boazinha, a Mari fazia tudo pra todo mundo, a Mari era perfeitinha, a Mari era isso, a Mari era aquilo. E neste momento em que minha saúde me foi tirada e eu achava que não era justiça de Deus, eu me revoltei com Deus e me afastei dele, foi aí que eu comecei a fazer as maiores cagadas da minha vida. Por isso que eu digo, que eu comecei falando, ninguém tem nada de bom não, viu? A gente só tem coisa boa quando Deus está habitando. Se a gente for desocupando esse espaço, porque a gente tem livre-arbítrio Não é pra verdade. isso. Uhum. Deus é um gentleman, ele só ocupa onde ele é bem-vindo. Se não é, tá tudo bem, fica de boa. E você tem seu livre-arbítrio pra isso, né? Eu fiz as maiores cagadas da minha vida, em todos os sentidos. Arrumei confusões com a família. Quem olha pra mim hoje, Mário, você brigando. Aham. Eu acho que eu peguei um pouquinho do de Mário lá atrás, um pouquinho só, né? Eu você quer ser- brigona. Acho que eu peguei ela ainda com veneno forte. Cheia da no razão, início. porque assim, eu sou DI, né, gente? Pra quem entende de disco, eu eu sou também. DIzona. Aham. Por isso que você falou que eu sou feminina, eu falei, ai, Jesus, obrigada. Ai, não é ótimo, eu te entendo, Porque amiga. me falavam muito, exatamente o contrário, Rafa. Era a minha masculinidade que Aham. vinha à frente. Imagina, você tá de frente da transportadora, carregando caminhão. Era macho puro, né? Sim. A gente fala uma coisa, guarda as crianças aí. Uma coisa é ser empoderada, outra coisa é ser empauderada, né? Então, assim, eu era muito masculina, e isso tinha um preço alto na minha vida. Então, por que eu tô contando tudo isso? Porque a Mari até ali, eu nunca expressei arrogância, mas dentro de mim eu era convencida que eu era uma pessoa boazinha. E Deus, quando essa minha saúde foi tirada por causa de trabalho, eu me revoltei de Deus e comecei a fazer as maiores cagadas da minha vida. E foi aí que um coração de pedra começou a ser substituído por um coração de carne. Porque foi quando eu olhava pra alguém e via alguém destruir um relacionamento e julgar, eu falei, não, destruiu o meu também, né? E falar assim, eu sei o que aconteceu no meu pra isso ter acontecido. Então eu não julgo mais. Sempre quando eu vejo alguém errando, pode ser o erro maior do mundo. Antes de julgar alguém, eu falo, onde foi que essa pessoa se perdeu? Uhum. Porque em algum momento eu também me perdi. E quem está com Cristo, a gente muda o que a gente move primeiro, né? Aí quando alguém cai diante de você, você move primeiro a língua ou a mão? É uma pergunta. Nossa. A língua ou a mão? E Forte pra quando pensar. você falou sobre trabalho, e isso vai mostrando, sabe o famoso, antes de eu falar o que tá no outro, olha a trava que tá no seu olho. E Aham. você? E o seu comportamento? Porque abrir a Bíblia, saber versículos de cor, beleza, mas a Bíblia fala, a gente representa Cristo pela prática, prática. Não é por saber a Bíblia de cor. E hoje eu tenho muito voltado o olhar para mim. E aquilo que você falou sobre trabalho, quando meu trabalho foi tirado, por isso foi a primeira coisa que eu falei, porque para mim era algo que me resumia. Uhum. E onde eu me perdi, na minha palestra eu coloquei essa pergunta. Se todos os seus títulos te forem tirados, você ainda é capaz de se admirar? Uau. E se amanhã o dinheiro não tiver mais valor nenhum, você é rica de quê? Sim. Né? É isso. E eu vi que eu me resumia as coisas que eu fazia. Então eu falava muito de Jesus, mas era só uma flag. Era só uma flag, pra parecer que aqui era uma pessoa boa, e eu reconheço que eu não era. Eu estou me tornando agora, porque eu não tive outra escolha. Eu não tive outra escolha. Tudo foi embora, então tá tudo certo, agora eu só tenho ele. Então, acho que eu quis ser um pouco vulnerável de contar esse contexto,
Porque, às vezes, muitas pessoas podem estar aí, né, se questionando, por que isso está acontecendo comigo? E você falou, né, nossa, às vezes Deus dá uma volta. Gente, Dá uma tudo volta. que é pra nós está pronto. É verdade. Talvez quem não tá eu acho pronto é que às você. vezes- Porque a pergunta que hoje eu falo pra Deus é: eu não fiz planejamento, eu sempre fui de fazer planejamento do ano inteiro, pessoal. Eu sabia o dia que eu ia casar, eu sabia quantos filhos eu ia ter. Controladora, assim, né? Não deixa nada pra Dominante. Deus, não deixa nada de surpresa. Esse ano eu fiz o contrário. Eu sentei, foi a primeira vez que eu sentei e falei: Senhor, essa parte eu não quero planejar. Eu quero que o Senhor planeje, porque eu não quero mais viver os meus sonhos, quero viver os seus. Na minha vida profissional, eu vou fazer a minha parte, mas eu quero saber aonde o Senhor quer que eu esteja. Porque como minha profissão foi toda... E, gente, a vida financeira tava tudo certo, tá? Mas eu desesperei com o tempo livre. Porque eu não conseguia ficar em casa parada, sabe? Fiquei desesperada com isso. Mas esse lugar de descanso é lindo de dizer. A gente fala, a gente repete, e é muito importante que isso trabalha a alma. A gente fala, eu sou linda, eu sou amada, eu sou abençoada. Cara, você falar é diferente de você sentir isso. É verdade. É muito diferente de você sentir isso. E pra sentir é só mergulhando na intimidade com Cristo. Só mergulhando na intimidade com Ele. Não é forma robotizada, indo pra igreja, lendo, e não pro devocional onde você é ministrado o tempo inteiro. A gente tem acesso direto e a gente pode buscar esse lugar. Eu busquei e eu posso dizer, hoje eu não sou convencida. Hoje eu sou convertida. E tudo que eu vou fazer antes eu pergunto pra Deus, né? Eu pergunto pra Deus. Porque eu acho que, como quando você falou, eu falo, Senhor, eu quero isso. E por que tá demorando o tanto? Eu falo assim, Senhor, o que ainda falta em mim para que o Senhor tem pra mim chegue? Porque eu sei que se não chegou nada, não aconteceu nada, porque ainda tem coisa aqui pra resolver. Eu falo muito isso pra minhas filhas, que são novas, né? Uma tem 19, a outra tem 29, aí elas ficam, ai Deus, eu quero isso. A minha mais nova, então, de 19, nossa, tudo ela acha que tem que ser no tempo dela. Mãe, ora, mãe. Chama aquelas suas. Ela fala que é as irmãzinhas do coque, né? São as irmãs que oram Um comigo. sapatinho de ouro. É. Mãe, pede pra ela, mãe. Fala pra ela orar, vamos orar. Vai orar, pede pra Deus. E você fala, a filha, a gente pode orar todos os dias, meia-noite, 3 da manhã. Mas não é no seu tempo. Na hora que Deus achar que você vai ter que a sua carreira, porque ela é cantora, né? Ela tá seguindo essa carreira, que a sua carreira vai explodir. E se Deus achar que você vai chegar ao sucesso. Se ele achar que não, que vai ser outro caminho, não adianta, eu posso orar, posso pedir, mas não é no seu tempo. Mas ela ainda é nova, né? A gente já entende dessa forma, ela ainda não. Mas eu sempre digo isso pra ela. É da vontade de Deus, não a sua. Uma vez eu tava escutando que, até num culto mesmo, que tipo assim, vocês estão falando um pouco de pedir, tô pedindo a Deus. E tem momentos que até Deus até dá. Mas não é aquilo que ele quer pra gente. É isso aí. Você vai receber aquilo que você tanto pede, Exato. você vai quebrar a cara. É isso aí. É o famoso pode ir, eu só não vou com você. Mas na hora que você jeito. quiser, você volta. Na hora que eu escutei isso, eu tomei uma lapada na cara. Porque a gente parece que a gente tá teimando, né? Deus tá mostrando que não é esse caminho. Mas tu quer ir, filha? Vai. Quebra a cara, depois tu livre-arbítrio, volta né? chorando. É isso. Vai que tu vai ser demitida. Vai, querida. Pode ir, isso, pode é ir. isso. E a gente falou um pouquinho na questão de identidade. Vocês acreditam que uma mulher que conhece a identidade espiritual se posiciona de forma diferente diante da vida? Totalmente. Na minha opinião, totalmente. Quando ela se posiciona espiritualmente, Uhum. com certeza, no meu caso, então, meu Deus. Eu acredito que muito, porque eu nunca fui uma pessoa, vou falar assim, eu era má, ruim, sei lá. Uma pessoa esquisita, falsa, não sei. Você tinha Não. jeito de ser brabona? Você era babona? Não sou, Ah, não. fala. Todo mundo fala Rapaz, isso. eu olhei pra ela e falei, essa mulher deve ser braba. Não, gente, nunca fui, é isso, sabe? Eu nunca fui. Eu sempre fui bem tranquila, só que hoje eu sou muito mais. Hoje eu sou muito mais centrada, sabe? Eu penso muito antes de discutir com você, sei lá, você fez uma coisa que eu não gostei. Eu prefiro fingir assim, cara, eu vou perdoar, mas deixa ela pra lá, eu vou viver a minha vida. Eu nunca fui de querer ir lá discutir, brigar, nada disso. Mas hoje, eu acho que as pessoas veem muito, sabe? As pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, aqui mesmo, assim, no palestrante, né, que eu fiz, as meninas algumas mulheres chegavam perto de mim e falavam assim, nossa, você tem uma coisa diferente, parece que eu vejo Deus em você. Nossa, aquilo Uau. ali pra mim, gente, sério, eu Melhor ganhei elogio o meu do dia, eu mundo, ouvi né? isso de 2 mulheres Uau. aqui, sabe? Aquilo ali pra mim, se ela falasse isso pra mim, nossa, você tem uma aparência de rica, parece que você é chique, pra mim não seria nada. Mas quando eu ouvi elas falarem pra mim Uau. assim, nossa, parece que eu vejo a presença de Deus em você. Pra eu até chorei naquele momento, porque era onde eu queria que as pessoas me vissem, sabe? Eu queria que as pessoas olhassem pra mim, vissem a minha forma de falar, vissem as minhas atitudes e falassem assim, eu vejo muito Deus em você. Eu acho que quando você chega nesse nível, que as pessoas conseguem olhar pra você, eu fico muito emocionada com isso. Olhar pra você e achar que vê uma bondade, sabe? Um Deus em você, pra mim eu acho que eu cheguei aonde eu queria chegar, sabe? Eu não quero mais ter... Se falasse, você prefere o quê?
ter mais dinheiro ou que você continue com essa presença de Deus na sua vida. Eu prefiro a presença de Deus na minha vida, porque com a presença de Deus na minha vida eu vou conseguir o que eu quiser. Eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais empresa, eu vou ter mais amigos, eu vou ter o que eu quiser. Então é essa presença de Deus que eu sempre preciso, que eu sempre quis na minha vida. E hoje eu tenho certeza absoluta para falar para vocês e para o mundo inteiro e para todas as mulheres que hoje eu tenho o meu projeto. Tenha a presença de Deus verdadeiramente, que as pessoas olhem para você e consigam identificar isso. E pronto, acho que isso aí é onde você chegou, onde você queria. Maravilhosa, maravilhosa. É, né, gente? Encerramos por aqui. Pô, desliga, Tá, desliga aí, acabou. desliga aí, Cristiano, tá tudo certo, vambora. É isso aí. Eu acredito que o posicionamento, ele tá muito essa questão de você ter uma raiz. Eu acho que Deus te dá essa raiz, assim. Eu acho que a espiritualidade... A grande questão é você ter fé. Porque a fé é o que fica quando você não tem mais nada. É o que te traz esperança, mesmo que você não tenha expectativa. Então, o fato de você ter uma fé sólida, uma fé fixa em algum lugar, e aqui a gente tá falando de Deus, que é o soberano, enfim, e que eu desejo que todo mundo que esteja assistindo tenha uma boa relação com ele, faz com que você permaneça. Então, eu acho que faz, sim, total diferença, principalmente pra gente que é mulher, né? Eu acho que um homem também, ele tem as vulnerabilidades dele, né? Tem as suas dificuldades, tem a questão da postura, de ter que parecer sempre muito forte, a gente sabe disso. Mas a gente que é mulher, às vezes a gente é naturalmente mais frágil, né? E ter um lugar onde a gente possa debruçar a nossa fragilidade e é tão confortável, né? Você se sente tão acariciada, você se sente com um colo, né? De um pai que te ama. Então eu olho muito pra isso, assim. Eu acho que essa fé fixa, essa fé sólida, ela te traz esse posicionamento, sabe? Para além da sua vaidade. Porque daí a gente entra naquela outra questão. Muitas vezes eu tenho a fé movida pela minha vaidade, que as coisas têm que ser do jeito que eu quero que elas sejam. Se não for, não foi de Deus. E Deus tá mas eu não quero. Entendeu? Então, é o desprender mesmo. É o acreditar que o melhor sempre vai acontecer, sabe? Eu acho que isso te traz uma paz tão absoluta, gente. Assim, eu acho que é a verdadeira paz que excede todo entendimento mesmo, assim. Depois que eu verdadeiramente estive na presença de Jesus, que eu levei muitos anos pra conseguir, tá? Eu sempre fui uma pessoa que orava. Isso é muito louco, porque eu sempre tive fé. E eu sempre tive... Depois que aí eu tomei uma consciência de que eu era filha amada de Deus, me apossei disso. E a minha relação ela sempre foi muito de idas e vindas, assim, com o papai. Então eu rezava, às vezes eu rezava assim, ia da igreja sempre, rezava muito. E aí depois chega, não vou mais. Aí eu rezava uma vez por semana. Mas o fato de eu entender que eu era filha sempre me colocou numa posição de que eu sabia que estava tudo bem. É muito louco, assim. Eu não sou uma pessoa que eu clamo pelas coisas. Eu falo uma vez, eu sei que ele recebeu. E eu sei que a partir daí tá resolvido, mesmo que não seja a minha solução. Consegue entender o que eu falo? Às vezes eu recebo um negócio que eu orei há muito tempo atrás. Que eu orei, entreguei, ai, acabou. Chega aí. Eu tenho a certeza de que ele recebeu e que algo vai acontecer a partir dali, sabe? Então hoje a minha relação com Deus, ela é muito assim, né? E aí eu acabei criando rituais, enfim, pra que ele esteja no meu dia todos os dias. E de tanto fazer esses rituais, um belo dia eu senti a presença de Jesus. De verdade, assim, na minha vida. Falando pra mim o que eu tinha que fazer. E foi transformador, assim, gente. Eu nunca senti nada igual. Eu nunca senti. E eu sempre fui uma grande curiosa espiritualmente. Então eu passei por tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. E não tem nada. Qualquer coisa que tu me fale, eu te afirmo. Não tem nada que se equivala a tu estar na verdadeira presença de Cristo. Não tem. É bizarro. E acho interessante a gente falar sobre posicionamento e espiritualidade, porque tem várias vertentes e eu quero olhar de uma outra ótica agora. Porque, assim, até dizer que a gente acredita em Jesus, que a gente segue ele, é um posicionamento espiritual. E no mundo real, a gente se comporta de forma diferente, né? Você descreveu aqui o que é domínio próprio, né? Mas tem coisas, eu tenho uma frase que eu gosto muito dela. Tem coisa, não espiritualize tudo, tem coisa que você resolve com o seu posicionamento, né? A gente se posicionar em Cristo, tem pessoas que quando vai para esse lugar, esquece do livre-arbítrio e esquece que tem a parte dela. Né? Então tem gente que se posiciona em Cristo e acha que tudo resolve com o joelho no chão, e eu acho que isso é ingenuidade espiritual. Tem coisas que se Deus te direcionou, é você que tem que sentar e ter a conversa difícil, é você que tem que ir lá enfrentar o problema, é você que tá vendo, Jesus te mostrou e falou o que é pra fazer, ele não vai descer aqui fazer pra você, né? E tem coisas que a gente resolve com posicionamento de decisão nossa, guiada por ele.
Entende? É isso. Faz sentido? É Uhum. porque tem pessoas que falam assim, não, eu estou esperando em Deus. E tá lá só esperando. Aí eu digo, É, existe a não fez pessoa, nada pra- existe o omisso, o negligente e o protagonista. Nós temos que ser pessoas que somos posicionadas em Cristo, mas somos protagonistas da nossa vida, né? De obedecer à vontade dele. Mas tem gente que vai pro posicionamento espiritual e fica na omissão e na negligência de resolver os próprios problemas da vida. Acho que Deus vai descer aqui e resolver Vai tudo resolver pra tudo pra ela. você. Não vai, não vai, não vai. Né? E eu acho que é importante levar pra esse lado, senão a gente romantiza demais, né? Total. Romantiza total. demais. E tem coisa que a gente não precisa de Deus pra resolver, tá? Não precisa. É. Tem coisa. Eu gosto de uma analogia, eu posso falar? Pode. Do pastor Sinta-se à Cláudio vontade. Duarte. Ele fala assim: às vezes, quando a gente tá num problema no relacionamento, aí a gente é corpo, alma e espírito, ok? Uhum. Lembra? A gente tem um corpo e uma alma também. Uhum. Nem tudo é espiritual. E aí, tem hora que a gente resolve coisas no sofá, olho no olho, falando o que tá sentindo para que o outro te entenda, porque a gente deduz que tá óbvio e não tá. O óbvio tem que ser dito. E aí, quando você põe pra fora, ali a alma entende, aí você acolhe, que porque compreender não é concordar, e a gente resolve o problema da alma, olho no olho. Esse lugar é sofá. Tem coisa que é físico, gente. É lá na cama que a É, gente eu já resolve ouvi a essa. parada, né? Eu já ouvi ele falar. E tem coisa que quando você vê que é o espiritual tá bagunçando, aí sim, é joelho no chão. Quando você vê que algo espiritual está atacando seu relacionamento, é joelho no chão, é cara no pó e é isso aí. Só que eu vejo mulheres com a cara no pó indo na igreja, orando pelo marido, e o cara tá sem sexo 6 meses, pelo amor de Deus, gente. O corpo do cara tá gritando. Então não confunda o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, gente. Porque aí o pastor Cláudio Duarte fala isso, né? Tem hora que a mulher tá fazendo greve de sexo com o marido e Jesus fala: minha filha, não é aqui não. Resolve aí. É você com ele, tem nada a ver com isso. Ele é engraçado, mas ele fala muita verdade. É muita As verdade. pessoas querem aprender. Ele é o melhor. Mas não é verdade? É, mas é verdade. Ou Pode seja, a alma e o corpo, quem é que tá aqui? Somos Sim, nós. E tem exatamente. posicionamento que é nosso. Que é nosso. Usar com sabedoria aquilo que Deus nos deu. Sempre direcionadas por Ele. Posso fazer uma polêmica? Sim, com da minha certeza. Eu já vida? comecei, Deus. Vamos lá. Gostei. Gostei. Quando eu tinha ali 16 para 17 anos, eu comecei a aprender sobre autoconhecimento. A minha primeira chefe, ela se tornou coach. Na época que o Paulo Vieira ganhou ascensão aqui no Brasil, né? Que ele foi o primeiro grande nome. Ela começou a estudar com ele e como eu já era líder naquela época, sim, gente, eu já era líder naquela época. Eu era coordenadora dos professores, era coordenadora pedagógica, né? Ela fazia vários exercícios de coach com a gente, toda semana a gente tinha uma hora com ela semanal. E o que acontece? Quanto mais você vai estudando sobre a vida, né, e mais você vai mergulhando no autoconhecimento, você vai encontrando respostas, e aí eu pelo menos, né, fui me afastando de Deus, porque eu fui entendendo que as respostas que eu precisava eu já tinha. Boa. Então, eu já tenho isso aqui, eu já sei como resolver, isso aqui aconteceu porque a falha é minha, porque eu tenho que ter mais responsabilidade, autorresponsabilidade nisso aqui lá. Beleza. E aí, chegou um determinado ponto que eu fiquei... Tá, minha relação então se baseia com o quê? Né? Porque eu não preciso pedir nada. Porque eu sei que beleza, eu posso pedir saúde que, né, excede os meus atos e a minha boa vontade. E eu posso pedir, sei lá, saúde. Era a única coisa que eu pedia, assim, que na minha cabeça era só saúde. Beleza, eu treino, faço exercício físico, como direito, mas Deus me livre de ter uma doença. Então me livre aí, tá? Me deixe saudável, que o resto eu faço, eu consigo. E a minha relação ficou muito vazia, porque eu não tinha o que pedir, entende? Então eu orava pra agradecer. E eu, honestamente, sempre fui uma pessoa muito grata. Principalmente porque eu saí, gente, de uma condição, assim... totalmente adversa. Não tem nenhuma justificativa pra eu estar aqui onde eu tô, além do meu trabalho e de Deus. De influência, de ambiente, de família, de etc. Não teve ninguém que me puxou, entende? Então, eu ficava, não serve pra muita coisa essa minha relação com Deus, entende? Era uma coisa meio vazia. E aí, o que eu aprendi esses últimos tempos, que virou a minha chave, assim, talvez possa virar a chave de alguém, é que quanto mais a gente tá na ignorância, mais a gente coloca Deus numa embalagem onde ele atua pra nos servir. Então, mais a gente responsabiliza ele pelas coisas. Do tipo, meu casamento deu errado porque Deus quis que foi assim. Não é porque tu é uma pessoa horrível. Teu casamento deu errado porque tu é ruim, não sabe conversar. Então briga com teu marido o tempo todo. Não, meu trabalho deu errado porque foi Deus que quis assim. Não é porque tu trabalhou mal, não chegava no horário, não entregava nada. É isso porque aí. Deus não quis. E hoje eu entendo que não é Deus que tem que me servir, sou eu que tenho que servir a Deus. Então, quando eu entendi isso,
que não era sobre ele servir ou fazer. Ele não precisa fazer absolutamente nada para mim. Ele tinha que fazer, ele já fez, né? Ele já fez, entendeu? E ele já está aqui. Ele não me deve nada, sou eu que devo. É isso. Sou eu que estou aqui para servi-lo. Ele já fez Aí tudo. mudou a minha chave de relacionamento. Acho que casa um pouco com o que você tava falando, É. assim, sabe? É, perfeito. Analogia perfeita. O negócio tá começando a pegar. E antes de mais. Começa a pegar Olha aqui, eu tô tendo vários insights, vocês não têm noção. Eu tô aqui assim, eu falo assim, meu Os Deus, eu olhinhos da Camila Não. tá com a fichinha. Tchim, tchim, Eu tô tchim, bem tchim. assim, ó. Eu tô bem assim, ó. Eu falei, Deus, fala comigo. Ontem, isso, né? Aí Mari falou uns negócios, menina, que negócio. Eu tô bem assim, eu tô na minha concentração aqui. E. Ah, sim. Eu gostaria de saber de vocês que práticas ajudam vocês. Que práticas ajudam você a fortalecer sua espiritualidade, mesmo em meio à correria. Tá, a praticar, né? Isso. Então, eu digo que é muito importante você frequentar uma igreja, tá? Eu tenho a minha igreja hoje, que eu sempre que posso eu vou ao culto dos domingos, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que quando você aprende a ter um relacionamento, você e Deus, só lá no seu quarto, no secreto, e você levar Deus pra tudo. Eu acho que você tem que acordar, falar com Deus, a primeira pessoa. Eu acho que antes de você abrir o olho, tem gente que abre o olho e vai pegar um celular, né? É. Antes de você pegar o celular pra olhar, responder seu WhatsApp, eu acho que você tem que abrir os seus olhos e falar com Deus. Você tem que ter essa rotina com Ele, sabe? Em qualquer momento. Mesmo, às vezes eu tô dentro do carro. Gente, essa experiência que eu tive com Deus, eu Eu tava tenho uma parada indo... com o carro também. Depois eu conto. Eu tenho mania de entrar no meu carro e colocar um louvor e ir embora pra onde eu tiver que ir. E nesse dia eu tava voltando da academia. E aí eu vim, botei um louvor, gente, do nada. Eu fui sentindo Deus sozinha. Quando eu vi, eu estava gritando dentro do carro, toda suada e toda me tremendo, dirigindo. Parece que Deus me tomou, o Espírito Santo me tomou naquela hora, essa foi uma experiência que eu tive com Deus. Naquele dia eu fiquei assim, até chegar em casa. Eu nem vi o caminho que me levou até em casa. Mas naquele dia ali eu tive certeza que Deus me tomou. Então, assim, isso acontece quando você vai tendo muita intimidade. Eu acho que quanto mais intimidade você tem com Deus, em oração, de você entrar no seu quarto, você acordar, Deus me acorda 3 horas da manhã. E eu falo assim, eu perdi o sono. Caramba, por que eu perdi o sono? Não perdi o sono, não. Deus Ele me que te incomodou acordou. naquele momento para que eu me levantasse, fosse pro outro quarto, ajoelhasse e falasse com ele naquele momento, porque ele tinha alguma coisa para me falar. Então, quando você começa a ter esses insights, sabe? De você ter esses momentos que só você e Deus entende, aí eu acho que é isso, entendeu? Toda mulher precisa ter. E ó, ótima pergunta, Camila. Sabe por quê? Eu falo, eu sou do olhar por outro ótica, né? Eu digo que as pessoas dificultam muito o acesso a Deus, gente. Se você olhar pra Deus, Jesus que veio aqui, mostrando como é ser como ele, como é andar com ele, Jesus era tão simples, gente. É muito simples. E às vezes a gente acha que pra tá valendo, tem que ser lindo, né? A gente tem que levantar, tem que ficar de joelho, tem que ter um ritual, eu tenho que marcar, eu tenho que orar mais de 10 minutos. Gente, às vezes um choro de 30 segundos, genuíno, Deus não precisa que você abra seus lábios, ele sabe que tá no seu coração, ele só precisa da sua entrega. E a sua presença. Às vezes tem gente que ritualizou o contato com Deus, faz correndo pra dar um check na agenda. Hoje eu fiz meu devocional. É isso. Entende? Então, assim, eu digo, se eu pudesse dar uma dica de como aproximar com Deus, o que que eu apliquei na minha rotina hoje, porque eu era uma mulher de performance. Hoje eu falo, Deus me livre de performance em verdade. Eu quero presença. Se eu tô aqui, eu quero estar presente. Se eu tô num outro lugar com outra pessoa, eu quero estar presente. E quando eu estiver com o Senhor, eu quero estar presente. E Jesus é simples. Ele tá com você o tempo inteiro. Então, pode ser, sim, uma oração de joelhos, prostrado. Pode ser no momento com a igreja. Pode ser numa imersão que você vai, mas pode ser num banho no chuveiro. Pode ser dirigindo. Eu também já... inclusive, quando eu adoeci, o que eu compartilhei aqui, que eu perdi minha saúde, que fiquei internada, que foi um milagre, eu sei disso, porque uma pessoa não suporta tanto tempo que eu fiquei com aquela respiração de cachorrinho, assim... umas 12 horas, e geralmente a pessoa morre com 3. Então, se eu fiquei, não foi por acaso, só eu sei a dor que eu senti. Eu jurei que eu ia morrer naquele dia, eu sentia a morte perto. E eu tive o meu reencontro com Deus foi dentro de um carro. E no dia que a minha irmã entregou uma campanha por mim, minha irmã entregou naquele dia uma campanha da minha vida por mim, e Deus me encontrou no carro naquele dia, sabe? E eu tava extremamente revoltada. E eu senti exatamente o que você descreveu. Não é? Eu tava dirigindo. Gente, ó, me arrepio. E, Senhor, eu sentia forte, né? aquela paz tomando conta do carro. Eu estava ouvindo louvor, eu aumentei o volume, eu comecei a cantar. Depois de cantar, eu comecei a chorar. Depois eu comecei a espernear, comecei a gritar. E aí eu comecei mansinha, né? Deus, tá bom, Deus. Isso. Se o Senhor tirou a minha saúde, assim, deve ter um propósito, né? Isso. E aí falando com ele, né? E ele, pode falar a verdade.
Fala direito, que eu sei que não é isso. Você não tá de boa. Eu tava revoltada com a minha doença. Então aquela conversa não era verdadeira. Eu não tava entregando pra Deus. Aí eu comecei a gritar: não é justo você fazer com isso E a comigo. gente sua, fica E quente, com aí, a cara por que quente. você tirou minha Loucura. saúde? Então, assim, pode falar a verdade do que você tá sentindo. Então, assim, eu comecei a chorar de uma forma, assim, descomunal e sentir como se Deus estivesse me acariciando, sabe, naquele dia. E deu vontade de sair de lá correndo e ir pra uma igreja, de me reconciliar e falar, eu tenho que ir numa igreja. E a sensação foi essa, né? Porque Sim, quando a gente tá... é uma experiência que eu digo quando você tem experiência com Deus. Em alguns momentos, tem gente que nunca teve. E olha que loucura como Uhum. foi. Eu tive essa experiência, gente, é inconfundível. A presença do Senhor é inconfundível. E nesse dia, quando minha doença ainda estava muito ativa, ainda a lúpus, eu ganhei 25 quilos em uma semana. E quando eu fiz quimioterapia, meu cabelo caiu, né? Eu fiquei quase careca. E eu já tinha problema com identidade, com a minha imagem. Então, piorou mais ainda, né? E aí, eu revoltadíssima com isso. Ai, Jesus. Enfim, foi uma fase muito dolorosa, por isso que eu falei, eu só saí de lá quebrada, eu não saí pó ainda. Pó fiquei agora, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei, eu tive esse encontro com o senhor na BR, voltando da empresa, e eu ainda tava inchada, tinha dia que eu não conseguia ir pra empresa porque nenhuma roupa entrava em mim, eu perdia 7 quilos de um dia pro outro, eu ganhava 15, estourou estria pra todo lugar, e aí, nesse dia, eu chegando em casa, o Espírito, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Quando eu cheguei na garagem, o senhor falou, eu quero que, não é pra você entrar. A pessoa que estava comigo na época não entendia muito bem isso, né? E ele falou, eu quero que você vá na sua irmã. Eu escutei audível, gente, dentro do meu coração. E eu não sabia que a minha irmã estava intercedendo por mim. E aí, não é pra você entrar, vá na sua irmã. Porque eu não estava bem com ela na época. E eu lembro que eu obedeci, fui pra casa. Eu nunca tinha recebido um comando assim tão claro. Fui com o meu carro pra casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, eu nem subi, eu pedi pra ela descer. E eu lembro que quando ela já desceu, já me viu chorando. A gente se abraçou no meio da rua, abri a porta do carro com louvor no 12, abracei ela, pedi perdão e falei assim, mano, eu não sei o que aconteceu, mas hoje Deus tirou todo o ódio do meu coração. Ai, que lindo. E aí ela falou assim, mano, eu entreguei a campanha por você ontem. Ai, E aí eu falei, glória a pois Deus. obrigada, porque eu precisava, o Senhor me encontrou. E quando o ódio saiu do meu coração, gente, a doença controlou imediatamente. Ai, Eu lutei contra a lúpus por 3 anos. Por 3 anos. Com a minha revolta, com a dor de por que Deus estava judiando de mim daquela forma. Mas diferente de Jó, eu blasfemei contra Deus. E foi quando eu voltei pra ele que minha saúde restabeleceu. E aí eu parei de lutar, eu falava essa coisa, esse trem, eu falava da minha doença desse jeito. Eu tava falando de mim, né? Porque eu carregava, eu tava falando de mim. E quando eu comecei a brincar e falar, não, vamos, hoje a Lulu tá controlada. Eu chamava ela de Lulu. Aí eu comecei a ficar mais mansinha, mais dócil. E aí a gente acha que isso é a gente, né? Na verdade é quando o Espírito Santo é convidado. Enfim, nem tava programada a falar isso, deu uma gripinha aqui. Desculpa. Normal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa a você. Não sei se vocês já ouviram falar na questão de identidade, da questão do significado do nome. Já ouviu falar? Sei, Que quando você não sabe o significado do seu nome, você não sabe verdadeiramente quem você é. Aham. Eita, Na hora que eu escutei isso, eu falei, oi? E faz todo sentido. fale mais sobre isso. Não. Tem como descobrir o nosso? Não, você coloca o significado do seu nome. Até na rede social você consegue. Ah, é? Nunca fiz. Ele fala exatamente o... Tipo, no meu Camille, mensageira dos deuses. Na hora que você entende isso, você entende que você não aceita menos do que aquilo que você merece. Entendi. Uau. Meu nome é Cristiano. O que significa, Cristiana? Seguidor de Cristo. Uau! O nome diz muito sobre o propósito. Eu ver o meu, mas eu vou ver. O meu é, Eu também meu é sei o meu. curado por Deus. Enquanto você não sabe o verdadeiro significado, você não sabe verdadeiramente quem você Ô, é. Cristiano, você conseguiu pesquisar o nosso Porque ele traz uma herança espiritual. Mariane e né? Vivi. Viviane. É, Viviane é o quê, Cristiano? Viviane é o Por quê, favor, me Cristiano? ajuda. Já vamos Pode até ir. falar Ajuda ao os vivo aqui o que vai ser. aniversários. Tá bom. Ai, que maravilha. A gente já tá chegando até no final já. Ah! Tinha que ser 2 horas, né? Pra gente poder Ai, falar sobre gente, as experiências. E a hora voou, hein? E ó, vocês não sabem, mas no Gente, já começo tá a Mari fala da mãe dela que canta. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Mari canta também. É, Ah, meu Deus. E ó, detalhe, eu só apropriei desse dom quando eu me aliancei com a minha mãe, assim, de liberar perdão e tudo então você mais. já vai dar uma palhinha no Ah, meu Seja muito bem. Não, seja muito bem-vinda. Não, no final. Tá bom, no final vou deixar você fechar com chave de ouro. Isso, Por favor. eu entrego uma no final. Maravilha. Meu gostei. sonho. Ser uma pregadora e uma cantora de louvor. Mas Deus não me deu esse dom de ser cantora. Deixa eu ver, Cristiano já pesquisou o Ó, significado? E essa questão de dom, você falou sobre o dom, a sua filha, né, questionou, É. mãe, isso e aquilo. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu não lembro de quem eu ouvi isso.
Que uma coisa é vocação, outra coisa é chamado. Uhum. Tem coisas que a gente tem vocação. Eu É. também morri de vontade de cantar na igreja. Falei, nossa, quero cantar na Lagoinha, não sei aonde. E tentei alguns caminhos, não dava certo, eu ficava frustrada, porque, poxa, eu queria servir a Deus lá, né? Aham. Mas a gente tem que perguntar se esse é o chamado, minha Pois é, filha. às vezes Será não que é é. lá que Deus quer que você sirva? É. Né? Eu falei, ah, tá, entendi, tá bom, desculpa aí. O significado do nome Viviane. Viva cheio de vida. Ah, é isso Uau! mesmo. Associada à vitalidade, energia e alegria, além de carregar um forte apelo místico por causa da Dama de Lago, É. lendária, fada das histórias do rei Arthur. É alegria, senhora. Quem sou eu? É por Vivi. isso que eu vivo com esse Vivi, riso aí. Vivi, É. E Mariane. E Mariane? É, gente. Ai, Mariane tem duas origens principais. Pode ser uma variante francesa e inglesa de Mariana, junção de Maria e Ana. Significado: mulher cheia de graça, que é Diana, ou Uhum. senhora soberana cheia de graça. cheia de Também. graça. Cheia de graça. Também possui a raiz latim Marianus, significando pertencente a Maria, ou dedicada a Maria. Ok, graça. Cheia de graça. Cheia de A graça. Rafa já sabe? Sim, o meu é curado por Deus. É. Cheia de graça, cheia de vida, curada por Deus. Mensageira dos deuses. Mensageira dos deuses. Mensageira. Olha Uau. só. Uau. E a gente já chegando no final, eu gostaria que cada um de vocês passasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo nesse exato momento, principalmente aquelas que estão começando na fé, a espiritualidade, tanto aquela que se perdeu no meio do caminho. Então, a mensagem que eu deixo hoje, né, para todas as mulheres é que siga em frente. Acredite que existe um Deus que tá te chamando para perto dele, onde com ele você pode crescer, você pode estruturar a sua casa. Às vezes você tá perdida, você não sabe como que eu vou resolver esse problema no seu casamento ou com seus filhos. Eu não sei, cada uma passa por uma coisa na vida, mas tenha certeza que a única forma que você tem de resolver todos os seus problemas, todas as suas questões, é ajoelhada aos pés de Jesus. Não tem outra forma, não tem outro método. Então, é isso que eu digo para vocês, mulheres. Ah, nossa, tem tanta coisa. Mas vamos lá, selecionar um aqui, né? Ops. Bom, a gente fala muito que uma vida próspera e abundante, ela nos chega quando a gente acessa realmente a Deus, né? Porque Ele é o dono de todas as coisas. E eu digo que prosperidade não é sobre coisas, é um estado de espírito, né? Eu não sei, a gente aqui passou por muitas perdas, né? Perda de relacionamento, perda de coisas, perda de negócio, perda financeira. E perder faz parte. E o mundo espiritual, a lógica é invertida, né? Aquele que é o menor que será maior, maior é o que serve, não é quem tá no topo. Então, prosperidade não é sobre ter tudo, é sobre não faltar nada. E esse lugar de não faltar nada só existe quando a gente coloca Deus no lugar dele. E a gente tem uma tendência de tronar muitas outras coisas. A gente às vezes coloca o relacionamento no lugar de Deus, aí vira que tudo gira em torno daquilo. Às vezes é o negócio, tudo é em torno da empresa. Às vezes é o filho, tudo é sobre o filho. E na verdade, a gente vive sim, sem todas essas coisas. A gente só não vive sem ele. Ai, gente, olha essas mulheres. Ai, que lindas. Bom, mas eu acredito que depois que você assume seu lugar de filha, você tem direito à herança. É isso. Eu acho que é isso. Assim, se eu uau. for resumir, Resumiu. se eu for resumir, é isso, entendeu? E eu acho que a gente tem uma questão até meio material que a gente não citou, mas que é esse conflito, né? De que foi imposto pela sociedade que ou você tem muito Deus ou você tem muito dinheiro. Você não consegue ter os dois. E a grande verdade é que quando você entende que Deus é o dono de tudo e todos, e você é filho dele, você exerce a governança sobre tudo e todos, entende? Então, eu acho que depois que eu me reconheci como filha amada de Deus, eu consegui deixar a minha rejeição de lado, porque eu me senti uma pessoa muito rejeitada, porque eu não tive pai. E entendi que, na verdade, eu sou muito amada. E que todas as coisas são acessíveis a mim, eu só tenho que tomar posse delas. E a verdade é que todo mundo passa por algum tipo de rejeição. Todo mundo passa por algum tipo de abandono. Então, entenda que você tem um pai. E um pai que te ama. E que com ele você consegue qualquer coisa. Eu estava olhando pra câmera errada. Com ele você consegue. Obrigada, Cristiano. Gente, Cristiano é ótimo, viu? Eu vou esse menino. Mas a verdade é que tome seu papel de filha e assuma a sua herança. É isso. Que maravilha. A gente acabou de finalizar mais um episódio do Moviecast. E claro que eu gostaria de finalizar com um grande estilo, ou seja, Mari finalizar com a canção, aquela canção que vai vir dentro do seu coração.
Aí eu Vai, fiquei Mari, aqui, quando você solta falou pra eu essa cantar, voz. eu comecei a procurar, bom que sem aquecimento, sem nada, é isso aí. Não, Espírito Santo, cola aí. Eu vou cantar, acho não, né? Porque quem acha, né? Enfim, eu vou cantar a música que eu cantei aqui. A minha primeira palestra foi aqui, né? Uhum. Aqui em Alphaville, inclusive com o Anderson, né? E Aham. você tava junto. Foi a primeira vez que eu cantei no palco, depois que eu liberei perdão pra minha mãe, que foi a canção que eu cantei assim que a minha saúde foi restabelecida. Que é aquela tá chorando por quê? Pode ser? Pode. Vamos lá? Eu cantei essa música bastante, hein, chorando, mas bora lá, tomara que eu não chore agora. A carinha dele, os olhinhos cerrados do Cristiano. Vamos lá. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos livramentos que você já passou. Nem era pra gente tá aqui, mas Deus falou assim: essas aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.